E vários dos assuntos abordados pelo presidente Jair Bolsonaro durante a live de ontem, na entrevista aqui para o programa, repercutiram muito e viraram destaques em sites e nas redes sociais. Como costuma acontecer, alguns veículos tentaram distorcer fatos, dizendo até que o presidente admitia que o teto poderia ser furado. Por conta disso, Bolsonaro foi às redes sociais e fez um esclarecimento. Não há dúvidas de que grande parte da imprensa tradicional virou partido político de oposição ao atual governo. Quando indagado na live de ontem sobre furar o teto, comecei dizendo que o ministro Paulo Guedes mandava 99,9% no orçamento. Tudo após essa declaração resumia que, por mais justa que fosse a busca de recursos por parte de ministros finalistas, a responsabilidade fiscal e o respeito à emenda constitucional do teto seriam o nosso norte. Mesmo assim, após a live nos sites dessa grande imprensa do contra, viam-se as mais variadas e absurdas notícias, onde o presidente admitia que o teto poderia ser furado. Apenas posso lamentar essa obsessão pelo furo jornalístico, onde a verdade é a primeira vítima nesses órgãos de comunicação que teimam em desinformar e semear a discórdia na sociedade. Vamos trabalhar junto ao Congresso para controlar despesas com o objetivo de abrir espaço para investimentos e assim atravessarmos unidos essa crise. O presidente e seus ministros, sempre focados no absoluto respeito às leis, seguem trabalhando para resgatar econômica, ética e moralmente o Brasil. Um outro ponto que repercutiu muito foi a fala de que ele poderá voltar ao PSL, partido do qual se desfiliou em razão de divergências com a cúpula da legenda. Ao deixar a sigla, Bolsonaro lançou uma campanha de filiação ao novo partido que pretendia criar, o Aliança pelo Brasil. Mas a legenda ainda não tem a quantidade de assinaturas suficiente para obter o registro na Justiça Eleitoral. O presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, afirmou que o eventual retorno de Jair Bolsonaro ao partido passaria pela vontade da bancada da legenda no Congresso e que a reaproximação envolve a possibilidade de a executiva nacional do PSL retirar a sanção imposta a 14 deputados bolsonaristas filiados à sigla de participar de comissões a que o partido tem direito na Câmara. Alguns parlamentares da legenda protestaram. O senador Major Olímpio, por exemplo, afirmou o seguinte: quem disse a ele que o PSL o quer de volta? É uma reconciliação impossível e se a maioria do PSL tiver vergonha na cara, não o aceita. Mais fácil o PSL aceitar a filiação do Lula, é o que disse o senador Major Olímpio. E aí, Fiuza, que leitura você faz dessas repercussões, tanto das falas do presidente sobre economia, quanto dessas declarações dele aí em relação à possibilidade de volta ao PSL, Fiuza? A gente vê que então, tem gente tentando bicar o projeto de reconstrução do país de tudo quanto é lado. Não é nem o presidente. Nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro, ele representa uma agenda, mais do que tudo. Ainda mais nessa situação de excepcional que a gente está, pandemia, pós-pandemia. Não tem nem como ele inventar, tem que seguir ali a cartilha do Paulo Guedes, austeridade fiscal, tocar as obras. E o que acontece é o seguinte, na parte da questão do teto, todo mundo agora virou preocupado com o teto, né? Fura-teto, etc. e tal. O fura-teto é quase como o genocida. Eles estão procurando os adjetivos para tentar sabotar. É só disso que se trata. Sempre se falou, eu costumo comentar bastante sobre a questão de responsabilidade fiscal. E a responsabilidade fiscal sempre teve um aspecto estigmatizado, né? Sempre foi uma bandeira que seria neoliberal, de direita. Fernando Henrique sabe disso, sofreu muito com esse negócio. Não, isso é uma pauta da elite branca, neoliberal, de direita, a responsabilidade fiscal, incluindo o teto de gastos. Quando o teto de gastos foi recolocado após a tragédia petista, tinha aí papers, panfletos, notícias dizendo que era a PEC do fim do mundo. E agora eles estão todos morrendo de amores pelo teto. Agora estão todos teto futebol clube. Não dá para entender. Evidentemente que a política fiscal foi atropelada por uma pandemia, né? Como explicou já na entrevista para os Pingos o Rogério Marinho. É uma situação de calamidade. Formalmente de calamidade.
Então, evidentemente que a situação fiscal, quando você tem que entregar quase que 1 trilhão na mão da sociedade, dos estados, das pessoas, para elas não morrerem de fome, como é que você vai falar sobre aquele desenho perfeito da estabilidade fiscal? Não, ele foi quebrado por uma calamidade sem precedentes. E, como explicou o ministro Rogério Marinho, será retomado no próximo exercício com todo o rigor, com todas as regras pré-estabelecidas. Então, isso é conspiração. E a questão partidária, eu acho o seguinte, os partidos são um mal necessário. Não é partido que define projeto de governo, não é partido que define agenda de política pública, né? Os partidos, eles são sacos de gatos, eles são ajuntamentos, eles são instituições necessárias. A democracia precisa deles, precisa passar por eles, para não virar um personalismo, para não virar uma completa bagunça de vontades e representações difusas. Mas o que vai liderar sempre, como eu sempre digo, né, no período do Plano Real, que é um período que a gente pode identificar hoje como virtuoso, reformista, em que um governo e um presidente de um determinado partido lideraram a transformação positiva do país, o PSDB era um partido claudicante também ali, né? Alguns parlamentares, José Serra, por exemplo, divergiam frontalmente das linhas do Plano Real, por exemplo. O PSDB demorou a entender o plano, tinha muito fogo amigo. O Pedro Malan, que era o Paulo Guedes da época, ele sabe disso, o quanto ele sofreu ali com notinhas, especulações, etc., indicando a saída dele. Ele durou 8 anos no cargo, né, a partir de um momento que a média de permanência de ministro da Fazenda no Brasil era de 3 meses. Então é isso, partidos são assim, o PSDB também foi assim, e o presidente Bolsonaro, ele vai ter que se aninhar num partido que for menos pior para que ele continue conduzindo o projeto político dele. E você, Roger, que está achando dessa discussão em torno do teto de gastos, e queria que você falasse também da possibilidade aí da volta do Bolsonaro ao PSL, Roger. Exatamente, o pessoal fala muito que a gente é bolsonarista, acusa a gente ser bolsonarista, como se a gente torcesse por um time, uma coisa assim, apesar de todas as falcatruas, de todos os malefícios, né? Apesar de ele ser um genocida, um ditador, enfim. E o que a gente faz, normalmente, ou muito frequentemente, é ficar rebatendo essa hipocrisia como disse o Fiuza, do pessoal que não aceitou ainda que a eleição acabou, né? Então, ainda sobre a popularidade dele, que surpresa. Não é surpresa, porque as pessoas entendem o que ele está fazendo, o povo entende o que ele está fazendo, percebe o que ele está fazendo, vê que o dinheiro que está vindo extra por não ter corrupção. É claro, teve essa pandemia que deu uma desvirtuada aí no orçamento, né? E o negócio do teto também, como disse o ministro Rogério Marinho, é muita gente fazendo picuinha, falando mal, sabe, é canalice. Então, as notícias contra são frequentemente besteira, né? Coisinha, coisas que eles nunca se preocuparam. Quem vai ser o ministro, quem vai ser o embaixador, quem vai ser isso, mas ele tomou banho com a porta aberta, sabe? Aquelas coisas idiota que estão falando para eles, e as pessoas começam a ver que até isso é injusto, né? E por isso mesmo apoiam o outro lado. O povo já não cai mais só no papo de político, não tem mais só TV para ele se informar, ou só jornal, as pessoas estão conversando, tem rede social e tal, né? Eu não sei exatamente, eu ainda não sou economista, ainda que fosse, não estou com as planilhas do orçamento do governo aqui comigo, mas se for para estourar o teto, como eu peguei o fim da entrevista do ministro do Rogério, até dezembro e depois volta ao normal, porque é o que tem que fazer. Ou seja, ele está fazendo o que tem que ser feito, não está desviando para
Venezuela, para Cuba, para África, né? E quanto aos partidos, é aquilo mesmo. O partido aqui é balaio de gato. O PSL agora pode ficar com bravata e tal, eu não aceito. Mas na hora que tiver o cara com uma popularidade lá em cima, qualquer partido vai ao contrário, vem cá, vem aqui comigo e tal. Isso se o próprio partido dele não conseguir o resto das assinaturas também, né? Zé Maria? Pois é, olha, o Roger tem razão, é um debate meio bobo, porque eu posso te afirmar, Roger, eu não sei quem será o próximo presidente da República. Daqui a 10 anos, 15 anos, eu não sei quem será o presidente da República e nem quem será o ministro da Economia. Mas eu sei, posso te adiantar que haverá esse debate de desenvolvimentistas, os que defendem o rigor fiscal, ou seja, só gastar o que arrecadar, e há argumentos para os dois lados. E esse debate existiu mesmo no governo. O presidente admitiu. O que me assusta e me preocupa é a mudança, a tentativa, na verdade, de mudança de uma realidade. E as pessoas aprenderam, por exemplo, a acompanhar aqui, né, Fiuza, a live do presidente, porque eu costumo dizer, insisto, trata-se de notícia pura. O presidente falou, o que ele falou está ali. Você vai lá na live do presidente aqui na Jovem Pan ontem, no programa de ontem, e vê exatamente o que ele falou. Nós não embalamos e nem mudamos a notícia. A gente não faz PF de notícia. A gente apresenta a notícia como ela é, bruta. E aí o presidente comentou que existia o debate e reafirmou que está alinhado com a política econômica do ministro Paulo Guedes. A política do ministro Paulo Guedes é não furar o teto. Qual é a diferença? É de conceito. É conceito. Os dois lados podem estar corretos. Qual é o conceito de furar o tal do teto? O que é o teto? O teto foi uma emenda à Constituição aprovada pelo ex-presidente Michel Temer, há pouco tempo, dizendo que não se pode gastar mais do que no ano passado com a correção da inflação. É isso. O orçamento de 2021 será pequeno porque a inflação também foi pequena. Então, como algumas coisas aumentaram de preço, o valor real das coisas caiu e aí o que acontece? O orçamento será menor. É uma emenda à Constituição que diz o seguinte: se for desobedecida, crime de responsabilidade. E aí cabe impeachment, aquele impeachment que o ministro Paulo Guedes falou. E o presidente Jair Bolsonaro disse com todas as letras que é favorável à contenção. E ele não tem outra opção. Ele fechou um acordo com os presidentes da Câmara e Senado que não vão aprovar mudança no teto de gastos. Se não houver mudança, ele não pode mudar. Se ele mudar, é tão óbvio isso. E me preocupa quando alguém senta para escrever uma manchete ou uma matéria contrariando a realidade. Nós aprendemos que o senhor da nossa profissão é o fato. O fato tem que ser dito. E o presidente, com todas as palavras, diz que não vai furar o teto de gasto. Mas poderia discutir, por que não? Porque muita gente entende que se você gasta, acaba irrigando a economia. E quando você irriga a economia, produz mais economia. O efeito é esse. Então, veja que os dois lados têm argumentos. O argumento maior de não furar o teto do gasto é credibilidade, porque o Brasil está tomando dinheiro emprestado, através de título. O orçamento desse ano previa um empréstimo, ou seja, um déficit, ou seja, gasta mais do que arrecada, de 123 bilhões. Vai para 800 bilhões e talvez 1 trilhão. E esse dinheiro onde vai buscar? Empréstimo. Então, qual é o raciocínio? Se os emprestadores acham que você está gastando mais do que ganha de salário, eles vão falar, peraí, não vou emprestar. Ou se emprestar, empresta com um juro maior. Então, veja bem que o debate não leva a nada, porque é um debate simplesmente conceitual. Sobre os partidos políticos, o presidente não falou que está indo para o PSL. Ele disse que tinha 3 partidos, 3 opções, entre elas o PSL, e que ele colocou exigência. O vice-presidente do PSL está procurando o presidente Jair Bolsonaro, já foi 3 vezes no Palácio da Alvorada, procurando o presidente. Vários deputados
do PSL, eu acho que 30, apoiam o presidente Jair Bolsonaro. 3 que são tipo o Bivar, que não pode nem conversar, né? Mas é apenas conversa. É que o presidente falou em conversa, assim como outros partidos políticos. E ele não desistiu do partido que ele está criando, né? O Aliança Brasil, para o Brasil. Está tentando, mas é muito complicado, é burocrático, precisa, sim, de dinheiro, deslocamento, assinaturas, as assinaturas têm que ser conferidas, quer dizer, muito complicado. E o Fiuza tem razão. Olha, Fiuza, muita gente está crescendo aqui a ideia de se admitir no Brasil a candidatura avulsa ou candidatura independente. Vai lá e se candidata sem partido político. Tem voto, pronto, é o que interessa, né?